Bom, uma discussão recorrente e importante relacionada ao design de APIs tem relação com a política de versionamento. A gente fala sobre isso toda hora, né? Com frequência, se assume, né, a necessidade de versionar APIs e, não raro, a solução indicar versão nas URLs. Já falei para vocês, tá? Se é para versionar API, eu também gosto de versionar na URL. Não sou tão RESTful quanto eu gostaria de ser, né? Entretanto, né, a solução é indicar os URLs, o que entra em conflito com a estabilidade dos indicadores, que é aquilo que eu estava falando, né? O RI é um indicador que deveria, uma mesma RI, ser estável para aquele recurso. Enquanto aquele recurso existe, aquela RI deveria permanecer sendo válida. E aí você pode até forçar um pouco a tanga, dizendo que, cara, eu posso ter 2 ou mais URIs fazendo referência para um mesmo recurso. Enfim. O ponto é, vamos pensar junto aqui, ó. Dados, já vai lá, Marcinho. Dados de um recurso são naturalmente modificados ao longo do tempo. Então, vamos pensar assim, ó. O estado de um recurso é modificado ao longo do tempo. E seguramente demanda uma estratégia de versionamento. Então, versionamento de dados é ok, está previsto. E tags, last modified. A documentação de uma API, né, das APIs também deveria ser versionável, né? Embora quanto mais máquina de estados for o seu sistema, mais evolucionária e menos revolucionária, ou seja, melhor evolvability. Lembrando aquela discussão sobre arquiteturas evolucionárias, né? É a mecânica de interação devido à natureza autodescritiva das mensagens. As mensagens são autodescritivas. Eu tenho conteúdo, eu tenho metadado relacionado ao conteúdo, eu tenho metadado relacionado ao estado para poder indicar aí a execução das minhas operações. Então, nesse cenário, cara, olha só, eu quero poder permitir a partir de um pedido, que é o exemplo que nós estávamos começando antes, Fernando, que o cara possa fazer, por exemplo, o adiamento de um pedido, né? A solicitação de adiamento de um pedido. Se eu estou incluindo isso como feature nova, tudo que eu tenho que fazer a princípio é reexaminar a hipermídia do pedido para poder colocar a indicação do verbo da URL nova apropriadamente lá, para poder transitar o estado. Então, eu posso evoluir o funcionamento do sistema sem quebrar o sistema, né? Finalmente, a evolução das representações também é mais fácil frente à possibilidade de usar negociação e especialização. Gabrielzinho, você estava comentando aqui comigo sobre a possibilidade de retornar uma versão full de um documento versus uma versão resumida de um documento. Ok, eu posso fazer isso via negociação. Então, qual é a provocação aqui para pensar, e aí eu queria te chamar vocês para discussão, tá? Se eu considerar o combinado de versionamento de dados, que a gente já sabe fazer, com o versionamento da documentação e o versionamento das representações, eu acabo mitigando a necessidade do versionamento explícito da própria API. Em que cenários, de fato, eu preciso criar uma versão nova de API? Assumindo que eu sou compliant com todas as regras e restrições de REST. É por isso que eu tenho Twitter até hoje em V1 ou V2, entende? Embora eles coloquem a versão lá, entende? O que eu tenho que fazer para tornar uma API incompatível a ponto dela ter que ser explicitamente versionada? Se eu for, quanto mais RESTful eu for, menos versionamento eu consigo enxergar. Isso vale para mim também, tá? Às vezes em que eu tive que versionar é que eu percebi que a minha implementação não era RESTful. Respondendo você, Bruno, foi naquelas vezes que eu olhei e disse, aqui eu posso dar uma afrouxadinha, né? Mas então, vai lá, Marcinho. Talvez vai ser uma pergunta estúpida, tá? Não existe pergunta estúpida. Existe. Quando você fala que o versionamento está duplicando a URL, beleza? Uhum. Até onde você está assumindo a definição do recurso? O que eu quero dizer com isso? Eu posso versionar uma URL ou um recurso de várias formas, beleza? Então, eu vou tentar, assim, ó, API V1 produtos, recurso, beleza? Ok. API produtos, recurso, beleza? Tá. Se eu
uso a tática de versionar com query string, beleza? Passando a versão depois. Você considera o recurso até o fim dele ou não? Eu considero que eu, Elemar, e aí isso não é em conflito, tá? Tá. Eu, Elemar, considero que parâmetros especificamente o parâmetro da representação, eu considero como não parte do ID, entendeu? Mas isso sou eu, tá? Porque se você for pegar o raw field em termo puro, ele vai dizer, cara, a URL com parâmetros continua sendo o identificador. Eu pego a sequência de bytes da URI e ignoro os parâmetros aqui nessa brincadeira. Tá, então, segundo o pai da coisa, qualquer tipo de versionamento eu tô fugindo da regra. Segundo o Elemar, o versionamento por parâmetro, eu mantenho o identificador único, mesmo mudando o versionamento. É porque quando você muda por que você vai fazer um versionamento por parâmetro? É para você ter acesso a uma outra representação, entendeu? Tão simples quanto isso, entendeu? O problema é que nesse caso a representação vai um pouco mais longe, porque além da representação você está mexendo no conjunto dos estados que você da hipermídia que você vai representar. Então, assim, eu flexibilizo, tá, Márcio? Tipo, eu não digo eu não boto na masmorra ninguém que bota a versão da API na URL, mas que fique claro, né? Em que cenário você precisaria versionar a API se você fosse RESTful? Tipo, me mostra um cenário onde, cara, minha URL não tá mais disponível. Se você for, tipo, não, mas olha só, eu resolvi que a partir de agora eu vou botar numa outra URL. Cara, me direciona. Falar os cenários que nós fazemos aqui. Eu só versiono uma URL quando eu quebro o contrato. Mas, por exemplo, beleza? Quando você quebraria o contrato? Cara, pior que tem cenários que nós passamos ou por otimização, ou porque o negócio mudou, ou aceitar mais ou menos campos de entrada e também a responder mais ou menos campos, entendeu? E aí, para não quebrar quem já está usando, para não exigir uma modificação em quem já está usando, uma nova versão é criada, beleza? Mas, novamente, a versão antiga, cara, tá funcionando. Eu só tenho uma versão nova, beleza? É que aí entra a questão da lei de Postel, que nós falamos outro dia, né? A lei de Postel, ela fala que hoje nós devemos ser conservadores no que nós enviamos e liberais no que nós recebemos, certo? Então, tentando pensar você como o cara que está projetando uma API, olha só, desenvolvedores cliente devem operar sem dependências para estruturas de URL, porque a princípio a estrutura de URL vai ser fornecida pela hipermídia, né? E enquanto isso, os desenvolvedores do servidor não devem quebrar estruturas de URL desnecessariamente, certo? Então, teoricamente, Márcio, se você passa a suportar uma outra operação, talvez no lugar de criar uma versão nova da API, na tua relação de hipermídia, você deveria colocar uma segunda operação, a segunda opção como um outro link de operação, e manter a primeira como opção disponível ali, entendeu? Para gerenciar a continuidade. Ou seja, a quebra do contrato, eu não quero quebrar o contrato. Lindo! Você coloca uma outra opção de hipermídia para dizer que esse é o jeito novo, entendeu? Para posicionar. E aí você começa a entender que a própria versão é um recurso. Ou a própria operação daquela versão é um recurso. Sim, só que aí nesse cenário que você está sugerindo, o cara que quer a versão nova vai ter que pegar a antiga e para pegar a nova. Não. Ele vai no mesmo recurso de cliente, por exemplo, e lá na hipermídia da operação que você mudou o contrato, você vai ter a hipermídia para o verbo, para a opção anterior, para a operação anterior, e a hipermídia para a operação nova. E aí você pode dizer para mim, mas como é que eu descontinuo uma versão? Remove da hipermídia. A princípio, o cara cliente deve ser compromissado com a hipermídia.
A hypermedia não está entregando, quer dizer que aquela opção não é mais disponível. Ah, mas isso vai desabilitar o botão na tela do cliente? Sim. Vai desabilitar o botão, por quê? Porque seguiu pela hypermedia. Aí como é que ele faz para voltar de novo? Cara, ele analisa o documento que é autodescritivo e ele vai perceber, inspecionando a hypermedia, que agora ele tem uma nova URL. Nem documentação precisa. Assim, Márcio, eu estou descrevendo para você um comportamento que eu não tenho, tá? Não, sim. É só para mostrar que na cabeça do Roy Fielding é plenamente possível você dizer que você não vai versionar, porque você não vai versionar, não vai versionar. Você vai evoluir o teu sistema. E aí você contribui com a evolvability. De novo, não é o jeito que eu faço. Eu coloco a versão na URL. Sim, sim. Tipo, é a mesma coisa. Cara, eu também tomo Coca-Cola. Putz, falei em voz alta, né? Minha mulher vai ouvir e vai me matar. Mas eu também tomo Coca-Cola. Eu sei que é errado, né? Porque não vai fazer errado. É errado. Tô entendendo. Entendi. Não, é que na verdade, de novo, né? A gente está construindo a API, beleza? E sem hypermedia, automaticamente a gente tem que resolver coisas que a gente não precisaria resolver se a gente estivesse usando o hypermedia. Por isso que o Roy Fielding é tão cheat é um termo politicamente incorreto, né? Por isso que o Roy Fielding é tão persistente, dizendo, cara, você quer fazer RESTful, bota o raio da hypermedia. Se você não colocar, não é RESTful. Não é opcional. Você não pode não... eu não vou fazer. Não vai fazer? Não. Então não é RESTful. Mas e o que eu perco? Todas as vantagens de ser RESTful. Entre todas as vantagens, o que eu tenho? Poder evoluir sem versionar. Tão simples quanto isso.